Fala, rapaziada, final da Libertadores já já, a gente vai reagir aqui ao mano a mano entre Flamengo e Palmeiras. Pra mim vai dar Flamengo muita coisa, mas bora ver isso aqui, bora. Vamos lá, ô Vitor Sérgio. Carlos Miguel ou Rossi? Qual será o seu voto? Aqui é Rossi por muito, rapaziada. Não tem disputa, assim. Começa o jogo! Decisivo na Libertadores. Não dá, né? Melhor, talvez, vai brigar pra ser talvez o melhor jogador da Libertadores, né? Cara, é loucura falar que o Rossi pode ser o rei da América, porque, pô, se não fosse ele, a gente nem estaria na final. Será? Rossi. Ele foi muito decisivo, né, na campanha. Nossa, Sim. Aliás, o Flamengo podia ter sido eliminado na primeira fase, ele pegou uma bola na última bola do jogo contra o Poçante Tátira. Exatamente. Poçante Tátira. É ele? Rossi? Assim, eu acho que o Carlos Miguel tem até potencial para ser um goleiro melhor que o Rossi, mas não tem como fugir disso, porque o Rossi, eu tô muito com o Vitor. Foi extremamente relevante o Rossi estar onde está pro Flamengo chegar na final. Eu acho que o Rossi exigiu mais defesas do que o Carlos Miguel, assim, durante a Libertadores. O Carlos Miguel tem pouca defesa, o Rossi tem um monte de defesa, assim, decisiva. Se não fosse ele, nem estaria na final, de verdade. Assim, pra mim é o melhor jogador do Flamengo da Libertadores. Perfeito. Kelvin ou Varela? Vamos lá. Se você me perguntasse isso na hora que o Kelvin chegou no Palmeiras, eu tinha comigo que o Kelvin era mais jogador que o Varela. Só que o Kelvin até agora no Palmeiras não é o jogador que eu imaginava. E o Varela... Principalmente nos jogos grandes, eu acho. Exatamente. E o Varela, que era um cara que todo mundo dava como pra Errado. sair em qualquer momento, não vai... Era mesmo um dos laterais. Caralho, a cara do Vitor Sérgio, de ódio. Mano, o Kelvin quase veio pro Flamengo, tá ligado? Quase veio. Eu até queria ir no Flamengo, mas o Varela é melhor. No ano ele é melhor que o Kelvin. Assim. Laterais mais regulares que tem no Brasil hoje. Não é brilhante, não vai fazer a gente querer virar lateral direito, mas é um cara que eu acho que vem bem regular, assim, tá fazendo bons jogos, inclusive. Espero. Pô, mas quem será que vai ser titular? O Varela ou o Emerson Royal? Pô, não é loucura pra mim imaginar que o Felipe Luiz pode ir com o Emerson Royal na final, não, tá? Não é loucura pra mim. Pra mim é plausível isso acontecer. Mas eu acho que ele vai de Varela. Tenho comigo que eu acho que o Felipe Luiz vai usá-lo como titular, né? O Royal não é muito legal, não. Ah, não, acho que não faz nenhum sentido. Inclusive, o torcedor lá que mergulhou pra dentro do ônibus do Flamengo disse pro Varela que ele ia dar assistência, ô Vitor Sérgio. Quem Também falou coisas pouco agradáveis isso pro Emerson Royal. É isso, que também não justifica. Não, eu acho que é isso. E acho que cada vez que o Royal joga, o Varela fica melhor. Mais titular, exatamente. E o Kelvin, acho que ele teve até alguns bons momentos, mas realmente em momentos de pressão, o Kelvin não conseguiu produzir. Ele chega... Aliás, as duas possíveis opções de lateral direito do Palmeiras chegam bem para baixo, né? Sim, setinha, né? Setinha no videogame principalmente o Giai, e o Kelvin também não chega bem, não. Gustavo Gomes ou Danilo, Vitor Sérgio? Lembrando que a gente não colocou aqui o Léo Ortiz, imaginamos, como o Léo Ortiz não teve nenhum minuto, né, depois da lesão dele e tal, o Felipe não vai começar com ele, então fomos de Danilo. Você vai com quem? A última vez que o Léo Ortiz foi a campo foi exatamente a campo para jogar, foi exatamente na semifinal contra o Racing, quando aliás foi Vai começar com o Ortiz, não teve assim, nenhum minuto. Não colocou. Altíssimo nível, Gustavo Gomes e Danilo. Cara, pra mim vai ser Gustavo Gomes, porque o Danilo ele nem é titular do Flamengo, né? Pra mim, tinha que ser o Léo Ortiz na final, apesar dele estar meio voltando de lesão agora, não jogou nenhum minutos recentemente. Mas, cara, no sacrifício também nem vale a pena colocar. Então, porra, vai Danilo mesmo na final. O Danilo é experiente, vai bem, mas aqui eu vou de Gustavo Gomes. Vamos voltar porque a gente estava falando. A última vez que o Léo Ortiz foi a campo foi exatamente a campo para jogar, foi exatamente na semifinal contra o Racing, quando aliás ele jogou sem estar liberado, porque de fato era um jogo muito importante. Talvez até tenha agravado a lesão. É isso. Acho que o Danilo teve algum momento de desconfiança no Flamengo, mas acho que ele tá bem, acho que ele chega à decisão bem. Não é um motivo assim de você... Talvez você lamente a ausência do Léo Ortiz pelo que o Léo Ortiz coloca, mas não gera perigo com a presença do Danilo. Não fica receoso, Não né? fica receoso, mas o Gustavo Gomes chega num momento melhor. Vou de Gustavo Gomes. E aí, Renatinho? Também, bom, jogo grande, os dois têm na conta, né?
Sim, não dá pra entender. O Danilo tem. É. Como carreira, não tem. Acho que. Mas o Gustavo Gomes, como jogador do Palmeiras. Não. O Gustavo é um dos zagueiros mais regulares do Brasil aí nos últimos 5 anos, tranquilamente. Talvez a temporada passada deu uma queda ali, mas absurdo. E nesse tipo de jogo é um cara que cresce. Bola parada, ofensiva, inclusive. 14 gols na Libertadores. Muito capitão também. Cara, 14 gols na Libertadores tem o Gustavo Gomes. Cara, tem que tomar muito cuidado com a bola aérea, que o Gustavo Gomes é muito bom assim num escanteio, num cruzamento, numa falta, entendeu? Tem que tomar cuidado, o Felipe sabe disso. Tomara que não tome nenhum gol, né, de bola aérea do Gustavo Gomes. Tem que tomar cuidado. É a bandeira do Palmeiras, então. Gu Gomes. Murilo ou Léo Pereira? Pô, altíssimo nível também, mas eu vou de Léo Pereira, assim. Léo Pereira mais... Mas não sei, cara. Na real, o Murilo é muito bom também, mas eu vou de Léo Pereira. Olha, o Murilo já teve uma fase melhor. Eu acho que ele tem se recuperado de uma maneira geral. Acho que ele já sofreu algumas lesões e tal. Só que o Léo Pereira vem numa regularidade muito grande. Eu acho que o Léo vem fazendo bons jogos. Eu vou de Léo, mas esse eu acho apertado. Eu não acho tão apertado assim, porque eu acho que o Léo conseguiu ter uma regularidade que, quem sabe, em outros momentos ele não teve. E o Murilo acho que teve uma quedinha. E aí, Vaz? Eu vou também de Léo Pereira. Acho que o Léo Pereira, apesar de algumas falhas Você não vai pontuais, trabalhar hoje, né? tá? Acho que apesar de algumas falhas pontuais, né? Falhou um pênalti muito bobo contra o Central Córdoba, um pênalti contra o Cruzeiro no Brasileiro, que era completamente evitável, outros. Então, mas especialmente nessa reta final, sem o Léo Ortiz, o que o Léo Pereira cresceu, o que ele salvou o Flamengo, o que ele... Contra o Racing, então, assim, contra o Racing foi absurdo. Então eu vou de Léo Pereira aqui. E o Murilo já viveu momentos bem melhores. É que ele poderia ser ameaçado pelo Fux, mas o Fux é usado também em outra posição, então acabou que ficou o Murilo, porque também o Mikael tá muito abaixo, né? Então, mas o Murilo, a gente já viu o Murilo jogar mais. Ele chegou a ser ameaçado e perder a vaga, né, pro Fux. Ele chegou a perder a vaga pro Fux, e agora os volantes do Palmeiras fizeram com que o Fux seja usado em outro lugar. Pra gente fechar a linha defensiva, Vaz, Piquerez ou Alexandro? Cara, muito difícil também. Mas, cara, o Alexandro não tá tão bem. Eu não sei nem porque ele vai com o Alexandro titular, porque ultimamente ele tá usando o Ayrton Lucas, né? O Alexandro nem tava tendo tempo de jogo. Na seleção ele tava jogando, mas no Flamengo ele tava sendo reserva. Cara, o Piquerez, eu gosto muito do Piquerez, cara. Eu vou de Piquerez. Esse eu acho que é o voto mais difícil aqui. Eu acho bem difícil. Eu acho mais difícil. Porque não estamos falando de temporada, de quem você contrataria. É quem escala. Eu acho que é pra quem escalar aí. Acho que o Alexandro mais jogador no geral, mas acho que nesse momento eu vejo o Piquerez chegando num momento melhor. Vou votar no Piquerez. E aí, Ratinho, você fala do Piquerez ser o melhor lateral da América? Eu acho. E eu ia falar exatamente que o Alexandre é um cara muito equilibrado, um jogador que sempre entrega, muito regular, mas eu fico com o Piquerez. Mesmo com o Piquerez, eu acho também já tendo vivido momentos melhores. O momento dele não é do... O Alexandre tem muita questão física, né? Tem que dosar muito, né? Eu acho que a questão da idade pesa muito, né? Ele tá com 33 ali, 34. O Piquerez é bem mais novo. Assim, eu aceitaria muito uma troca entre os dois, tá? É isso. A análise em cima do Alexandre é muito em cima. Quando a gente fala de seleção brasileira, por exemplo, em condições normais, o Alexandre para mim é meu titular. Mas a gente não sabe quando ele tá em condições normais. Né? Dessa vez vai estar. Acho que o Flamengo é positivo chegar na final com ele bem. Até porque os outros dois não Inclusive, ele foi um dos jogadores que nem minutos teve no jogo contra o Atlético, né? O Felipe Luiz ativou, como a palavra que está na moda, né? Ativou vários titulares, mas o Alexandro não. Ativou, me pega. Vamos começar. Mas não tá na moda isso? Tá. Não, é a questão da ativação que eles falam. Que ativação é aquele treino que é só pra você dar uma mexidinha mas é que eles usaram o jogo contra o Atlético como ativação, porque não ia treinar antes, não ia treinar no dia e não ia treinar no dia da viagem. Aí eles usaram isso como se fosse o ativou. É o que eu tô fazendo na academia nos últimos tempos, só ativando. Eu nem treinar isso. Que é bom. É difícil a vida. Bruno Fux ou Pulgar, Canadinho? Aqui é Pulgar, pô. Caraca, botaram o Bruno Fux de volante. Ele tá jogando de volante? Não era zagueiro? Vou de Pulgar. Assim, aqui era Jorginho, né? Porque primeiro volante é o Jorginho. Segundo volante que é o Pulgar, eu acho, ali, né? Na real, o Pulgar até volta mais que o Jorginho pra ajudar na construção defensiva.
Mas eu vou de Pulgar. Olha, eu acho que o Palmeiras vai perder na primeira volância por incapacidade própria, porque os 2 primeiros volantes do Palmeiras conseguiram perder a posição pro zagueiro. Então, Porque assim, eu nem acho que faça super bem esse também papel, não. sinceramente. Eu acho que, inclusive, em condições normais, o Fux brigaria legal por posição com o Murilo. Inclusive, foi melhor que o Murilo em bom tempo da temporada aí, como zagueiro. Então, assim, o Pulgar, pra mim, é um dos melhores que tem na posição. Então, Pulgar. Pulgar. Acompanho também. Acho que o Bruno Fux é uma, sei lá, emergência, podemos dizer assim, porque, de fato, o Aníbal desaprendeu do ano passado para esse e o Emiliano Martins acho que nunca de fato aconteceu, né? Então para não deixar só o Andrés de volante ali, ele traz o Babel traz o Bruno Fux, mas entre o Bruno Fux, que acho que vai bem ali, e um jogador da posição e que consegue fazer, e quando teve fora fez muita falta, né? O Pulgar teve machucado do Mundial até, sei lá, até as quartas de final da Libertadores, eu vou de Pulgar também. Cara, eu vi um cara ali da Flá TV falando que ia de Everton Araújo e Jorginho. Eu achei loucura, assim, pra mim era muito Jorginho e Pulgar na final. Tem que ser os dois. O Everton Araújo, ele tá indo bem recentemente, mas ele é reserva, não tem muito tempo de jogo, não tem ali defensivamente tão bom quanto o Pulgar. O passe também não é tão bom quanto o Pulgar. Então, pô, pra mim é loucura achar que o Everton Araújo tem que ser a dupla ali com o Jorginho. Eu acho que o Fux tem boas chances de ele alternar entre zagueiro e volante. Assim. Eu acho que ele, se é que não entra como zagueiro, já também. Especialmente com a ausência do Pedro, né? É isso. Andrés ou Jorginho? Também acho. Cara, que ódio desse cara, mano. Que ódio. Cara, eu quero muito que ele escorregue, na moral, de verdade. Cara, se ele escorregar na final e entregar um gol pra gente, é absoluto cinema, cara. É papo de correr pelado na rua, tá ligado? É maluquice, mano. Aqui eu vou de Jorginho. Craque. Craque da bola, Jorginho. Voto pesadinho, Voto tá? pesado. Mas acho mais ok de resolver. Tem um argumento bom. Eu acho que é um voto muito... Acho que os dois estão muito bem servidos desse camisa 8 aí, mas eu vou votar em quem eu acho mais jogador, vou votar no Jorginho. Acho que os dois chegam bem, apesar do André ter tomado 2 cartões bobos aí que prejudicaram o Palmeiras, né? Não, assim, ofensivamente o Andrés é melhor, mas o Jorginho é melhor ali como 8, sabe? Armando o time ali de construção da jogada, passe, desarme também. O cartão que ele toma contra o Mirassol e o cartão que ele toma depois de já ter amarelo. Tudo bem que o amarelo foi injusto. O primeiro amarelo foi injusto, mas depois ele foi lá reclamar. Ele acabou fazendo falta pro Palmeiras. Mas acho que de bola o Andrés tem jogado bem também. Mas eu vou votar em quem eu acho mais jogador. Eu acho o Jorginho mais jogador. Pelo que o juiz botou na súmula, eu também não entendi porque ele deu o segundo amarelo. Também tem isso. Uma coisa meio esquisita. Grotesca, na verdade, não esquisita pra ninguém achar que eu acho que tem alguma coisa envolvida. Jorginho ou Andrés? O argumento do Victor eu concordo. Eu acho o Jorginho, no geral, mais jogador. Mas o outro argumento que eu pensei que ele poderia Ah, não. Tu não vai de Andrés Pereira. Tu não vai de Andrés Pereira. usar eu acho que impacto nos times, o Jorginho tem um impacto muito mais forte no Flamengo. Eu acho que o Andrés tem um impacto no Palmeiras, sim, tem bons jogos no Palmeiras. Só que o Jorginho, ele acabou virando um cara imprescindível, assim, pro time. Cara, mas... O Flamengo sem o Jorginho, pô, cai muito de produção, de verdade. O Everton Araújo ali no lugar, o Alan, não cumpre ali a carência que o Jorginho faz no time. Eu não sei se a experiência isso contribui muito, mas o Jorginho, assim, imprescindível para essa final. Sem ele, as chances diminuem muito. Tal como o Pedro sem jogar. Acho que é o mesmo nível ali de importância. Tu acha o Andrés também? É que tudo bem que o time também fez jogos ruins com o Andrés, tá? Então. Mas sem... Piora legal a coisa. Não, piora porque você já não tem os 2 volantes, né, que não jogam. O Evangelista machucou. O Evangelista tá machucado, né? entendeu? O Jorginho já jogou bem com o Saúl, já jogou bem agora com o Pulgar, que eu acho que é a melhor saída mesmo. Com o Everton Araújo no outro contra o momento, eu acho melhor. Então, Jorginho. Só porque a gente citou aqui o Andrés, eu vou, no caso, ser obrigado aqui mesmo. Você acha que pode voltar na cabeça dele? O Flamengo e o Palmeiras? Acho que não, e acho que se isso é um problema para ele, é grave, porque se ele entrar em campo com essa
Preocupação? Com esse débito aí, né, na cabeça dele, eu acho que é meio caminho andado para ele não conseguir produzir o que ele pode, né? Tem que zerar o que passou. Digamos Ele que ele tá. tem- Moleque, imagina a cabeça do Andrés Pereira, cara. Deve estar um turbilhão de emoção ali. Eu quero que se foda também. Tomara que ele esteja ansioso, nervoso, preocupado. Papo reto. Eu não tô nem Tá aí. do outro lado agora, Sim, mas. e ele que teve esse bastante tempo para ir para terapia também, cuidar disso. É, É. mas às Exatamente. vezes a gente vai pra terapia, infelizmente não aprende. Outros recebem alta, né? Vitor Sérgio, sim, mas eu não sei se deveria ter recebido. Já falei sobre isso. Você tá brincando, mas aí você vai brigar com a. Vou brigar com Qual? essa terapia, porque ela te deu tá. alta antes da hora. Não. Tá errado isso aí. Olha aqui, o Renato, Veiga ou Arrascaeta? Aqui é poupa-tempo. Arrascaeta muita coisa. Poupa-tempo, já vai pro próximo. Esse é um voto de dois grandes jogadores, de Que a gente dois já fez jogadores, 15 anos. jogadores que decidiram por seus respectivos clubes. Mas agora não tem. Não, agora não. Eu acho que no geral, como atleta, jogador Sim, de verdade. Caralho, já botaram 2-0. Só teve um voto. futebol, verdade. e o Arrasca tá no melhor, talvez, o ano da vida dele. Dá debate, não dá, Vitor? Se é o ano da vida dele? Acho que é o ano da Não, eu acho que é o ano da vida dele. O melhor ano da vida do Arrascaeta é o de 2025. vida dele. Acho que não, nem acho temos que- debate então, mais. enfim, não. Quem fala de Até porque 2019, que ele foi muito bem ele também. é mais protagonista, né, do que É nos isso, outros. é Nos isso. outros tinha Everton Ribeiro, tinha Pedro, tinha Gabigol, tinha Bruno Henrique. Em 22 tinha o Pedro jogando muito, inclusive o Pedro ganhou os Gerson. prêmios. Sim. Os 22 não tinha o Gerson, Não, mas mas tinha. 19. 19 tinha o Gerson, 22 tinha o Gabigol, que foi decisivo. Dessa vez ele é muito protagonista, né? Assim, acho que o Arrascaeta, você que tá vendo isso depois da final da Libertadores, você vai decidir o título pro Flamengo. Vai ser você, Arrascaeta. Veiga já jogou tão bem vários momentos que ele conseguiu disputar. disputar com o Arrascaeta. Nesse momento que o Veiga entrou bem, foi muito bem contra a LDU, mas tinha ido mal no primeiro jogo, foi bem no jogo da volta e tudo. Mas acho que, no geral, hoje o Arrascaeta chega a essa final muito melhor. Assim, a questão é que são dois jogadores com a capacidade gigante de resolver o jogo. Bom, um de cada lado. Então, mas aí o Arrasca vai levar essa. Ô, Vitor Sérgio, Alan ou Carrascal? Então, Caralho, essa camisa do Palmeiras é bonita, hein, mano? Cara, aqui eu vou de... Pô, o Alan tá sendo muito bem no Palmeiras. O Alan tá sendo bem faz tempo. O Carrascal tá sendo bem por agora. Por eu ser clubista, eu votaria no Carrascal. Mas pra ser justo, eu vou de Alan. o Carrascal foi o grande nome do Flamengo na semifinal contra o Racing, né? Inclusive fez o gol, tava na jogada do gol do Maracanã, jogou bem depois. E acho que desde então ele caiu muito. Pô, o que o Alan fez contra a LDU, ali no 4-0, o Alan, pô, parecia o Yamal em campo, parecia o Estevão, foi uma De loucura. produção, e o Alan só subiu de produção, né? Então, se a gente quer, nesse programa, quem chega melhor para esse jogo, o Alan chega melhor do que o Carrascal. Inclusive, há muita gente que não sabe se o Carrascal começa jogando ou não, entendeu? Então, pode ser o Carrascal, o Samuelino, o Cebolinha, tá entre os três ali pra ponta esquerda. Porque a ponta direita ali ou é Plata ou é Luiz Araújo. Ah não, Plata não vai jogar, então vai ser o Luiz Araújo. Muito provavelmente. Então, Mas tá. eu só vou de não- Alan. Eu concordo um pouco, quem sabe, com a queda do Carrascal. Mas não sei se eu vi o Alan também fazer tanto assim. Acho que ele aparece, ele vai bem, mas não vejo super assim, quem sabe. Até nos jogos que o Palmeiras Isso jogou foi mal, mal. Ele até nos foi, jogos que o Palmeiras jogou mal, ele Ele conseguiu foi se ok. destacar. É Ele isso. conseguiu se destacar, né? E aí, vai com o Alan também? Vou com o Alan. Acho que é um jogador mais preponderante hoje pro Palmeiras. Isso é muito louco, porque é um jogador que sim. há pouco tempo ele ganhou a posição e a gente estava até uns dias atrás perguntando se ele tinha que ser titular ou não, e agora eu não consigo olhar pro Palmeiras com ele Sim, não é. sendo titular. Porque é um jogador talvez o mais capaz de quebrar a linha num para um, é o cara com mais velocidade que tem ali. Acho, inclusive, que o Alan, a médio e longo prazo, será mais jogador que o Carrascal, acho que atingirá um nível maior. Então eu vou de Alan. Então o Alan vence esses dois últimos votos. 5 jogos atrás era uma coisa. Agora. Agora eu acho que é outra. Flaco ou Cebolinha? Então colocando. Cara, Cebolinha tá bem recentemente, o Flaco não tá tão bem recentemente, tá ligado? Aqui eu vou de Cebolinha. Pro jogo de daqui a pouco contra o Palmeiras, eu vou de Cebolinha. Colocando aqui o Cebolinha como titular, pelo momento, pelo que tá entregando, pela confiança, nananã.
provavelmente seja a escolha do Felipe Luiz, tá? Flaco ou Cebolinha? Olha, eu entendo o Cebolinha começar como titular, inclusive, eu acho que ele fez por merecer, acho que no momento ele vem numa crescente. O Flaco caiu um pouquinho realmente nos últimos jogos, o Palmeiras de maneira geral caiu, mas aí eu vou muito na temporada, assim, cara. Bom. Mas ele não tá mantendo o critério, é no momento, pro jogo de logo mais. Eu ainda acho o Flaco mais confiável hoje. Apesar de achar que o Cebolinha no Prime já atingiu um nível maior do que o do Flaco, mas é difícil essa. Decisivo numa Copa América, né? Então, sim. Vitor Sérgio. Eu acho um voto difícil, porque se a gente considerar assim, o Cebolinha ele entrou e resolveu 2 jogos pro Flamengo recentemente, deu uma sensação de renascer ali, e enquanto... Cara, é loucura a torcida do Flamengo gritando pro Cebolinha entrar, o Cebolinha na reserva, gritando, é Cebolinha, é Cebolinha. Cara, assim, é muito 880, ou você é gritado pela torcida ou você é criticado muita coisa. O Samuel Lino ou ficou estagnado ou caiu de produção, então por isso que talvez a gente esteja projetando o Cebolinha aqui. E o Flaco foi a grande novidade de mudança do Palmeiras, mas nos últimos jogos caiu muito de produção, inclusive tomando decisões muito ruins, né? Então assim, a dúvida Abel, inclusive, falando quase que literalmente, o Abel, né, inclusive, criticando ele literalmente, assim. Eu vou votar no Cebolinha, coerente. porque acho que o Flaco deu uma queda de confiança absurda e o Cebolinha tá com a confiança lá no alto. Justamente, porque ele entrou 2 jogos, ele entrou e mudou completamente o Flamengo, melhorou completamente o Flamengo. Ele entrou muito bem contra o Sport, resolveu o jogo, entrou muito bem contra o Fluminense e foi uma figura que quase fez o Flamengo empatar o jogo ali. E contra o Bragantino ele jogou muito bem. Então assim, eu vou votar nele por isso, porque acho que o Flaco tá com algumas questões de confiança aí, mas acho que é um voto bem difícil. Tu vê que eu não sei se a parada do Flaco passa pela falta de confiança. Porque inicialmente, pra mim, passou pelo excesso de confiança. Eu também que ele começa a tentar fazer coisas tudo. que... Pode ser. Resolver coisas sozinho. Querer ser herói, né? Não compartilhar, né? As decisões do campo, no fim das contas. E isso acontece em alguns jogos. Claramente o Abel fala sobre isso. Internamente é uma questão. Tipo, o Flaco pós-seleção argentina voltou achando que pode resolver mais coisas. Acreditou no papo de ser... Do que realmente quem possa. Então, eu acho que a temporada é uma coisa. E o momento é a abordagem pro jogo. Mas o momento do jogo, esse específico, o Flaco pode chegar lá e decidir o jogo, tá? Claro. Tá tudo bem. Mas assim, eu acho que quem chega... Cara, eu fico muito pensando quem vai decidir o jogo, sabe? Quem vai ser o jogador ali que vai fazer o gol do título, mano. É muito difícil saber quem vai ser. Muito difícil saber. Bizarro. Pra mim, eu aposto na Arrascaeta. Já falei, o Arrascaeta pra mim... Ou Arrasca, ou o próximo jogador do Flamengo que vai aparecer aqui. Melhor pro jogo é o Cebolinha. Então, vou de Cebolinha aqui nessa. E aqui também passa um pouco por esse papo, porque o Bruno Henrique já foi muito criticado nesta temporada. Que realmente teve um momento que ele não tava legal. E agora não dá pra criticar. E agora? E o Vitor Roque já foi criticado, já voltou, já foi criticado de novo, já voltou. Mas muita gente fala, o Vitor Roque não desiste em nenhum momento, então... Tem esse ponto aí a favor do Vitor Roque pro torcedor. Vitor Sérgio, Vitor Roque. Cara, eu amo o Bruno Henrique, assim, ídolo, mas eu vou de Vitor Roque. Aqui eu vou de Vitor Roque porque tá indo bem a temporada inteira e no momento também ele é muito parecido com o Bruno Henrique, de chegar bem pro jogo. Acho um voto difícil no trabalho aí que fez o Palmeiras, jogos ruins, o Vitor Roque claramente foi quem se salvou, jogou bem, mesmo em um time jogando mal. Só que o Bruno Henrique ele chega com um outro ambiente, né? Teve a resolução lá do caso no STJD que o liberou para jogar. Mas assim, decisivo, o Bruno Henrique é bem mais. Então... eles podem usar esse critério de quem é mais decisivo pra final. Pra final, eu mudei, eu vou de Bruno Henrique. Pra final, um jogo na final, eu vou de Bruno Henrique. Podemos concordar ou não? Podemos concordar ou não, né? Eu acho que eu já falei sobre isso nas mídias sociais aqui da TNT. Acho que a infração que ele cometeu de ter só multa
Acho muito problemática a mensagem que passa. Mesmo que ele tivesse pego os jogos, ele jogaria esse jogo, mas talvez não jogaria com esse nível de confiança, né? Sim. Porque ele vem de 6 gols nos últimos 6 jogos e que mudaram completamente. Então, vindo de 6 gols nos últimos 6 jogos, já que a gente está abordando aqui como chega pro jogo, eu vou de Bruno Henrique. Então, pra final, pra um jogo, é Bruno Henrique mesmo. E aí, Renatinho? Difícil. Mas eu fiz um exercício aqui interno, dentro da minha cabeça, que é: se o Felipe Luiz chega na final com essas duas opções para ser o 9, eu acho que ele iria no Vitor Roque. Eu também acho. Acho que o Felipe Luiz também Então, por isso que eu fiquei muito em dúvida, sabe? Eu ainda tô muito em dúvida. escalaria o Vitor Roque, se ele tivesse. Eu acho que se os dois brigassem por posição hoje, tivesse os dois e o Pedro... Se o Abel tivesse os dois, também seria eu o acho que Vitor ele Roque. também iria no Vitor Roque. Porque o Abel já gostou de jogador que é mais esforçado, que ajuda em muitas questões e tal. Inclusive, quando o Bruno Henrique estava para renovar com o Flamengo, o Palmeiras queria. Exatamente. Entrou na jogada e certamente aumentou o salário do Bruno Henrique, talvez. Possivelmente. Mas eu acho que o Bruno tem uma capacidade de decidir, assim, gigante. Não vai me surpreender nada se for 1x0 o gol do Bruno Henrique. Assim como se for 1x0 o gol do Palmeiras, o gol do Veiga. Cara, meu placar vai ser 2x1, um gol de Arrascaeta e um gol do Bruno Henrique. E do Palmeiras pode ser o Vitor Roque. Mas eu acho que um treinador de futebol hoje, se ele precisasse definir quem vai ser o nome dele para esse jogo, seria o Vitor. Então, foi esse exercício que eu fiz para tirar dúvida. Acho que faz sentido. Ao mesmo tempo que se eu tenho os dois nesta fase especificamente, né? Como os dois estão chegando no jogo, e um jogo desse tamanho do Bruno Henrique, que já foi tantas vezes decisivo em mata-mata pro Flamengo, já foi inclusive Rei da América, né? Ele foi escolhido o melhor jogador da Libertadores. Como ponto. Conquistada pelo Flamengo. Eu vou de Bruno Henrique aqui. Acho que Nenhuma chega com a comigo hoje confiança. você também. Meu Deus. O quê? Nenhuma comigo, eu tô vendo. Aí o Vitor Sérgio não comenta nada, tu viu? Não, mas foram duas. Aí ele tá ali quietinho. Tá ali quietinho. Sendo que uma... E aí vocês acham que a terapeuta devia ter dado alta pra ele? Não. Se eu voto contra aqui, meu Deus. A culpa não é dele, é da terapeuta. Abel ou Felipe Luiz, Renato? Cara, aqui é Abel Ferreira, né? Não tem jeito. É a terceira final de Libertadores que ele chega. É bizarro isso. Essa pergunta eu já fui questionado algumas vezes e a resposta pra mim é muito simples. Você pode não gostar, mas como olha futebol e pensa futebol, eu gosto mais do que o Felipe Luiz propõe pro jogo. Eu acho que o Felipe Luiz, o que ele leva pro jogo, eu acho mais interessante. Mas não tem como, o Felipe Luiz é um treinador com 1 ano de carreira e o Abel é um treinador com uma par de título, desde que ele chegou aqui ele ganhou tudo, menos o Mundial. Mas eu fico com o Abel por conta disso, mas eu acho que o Felipe Luiz tem totais condições de ser melhor que o Abel. Sim. Também acho. Precisa de O ter um futuro, preço. né? É isso. E aí, Eu vou votar no Felipe Luiz, porque acho que o Abel chega Caraca, me surpreendeu votar no Felipe. numa sequência muito ruim de jogo do Palmeiras, né? Chega de sequência muito Parece que ele fez de propósito só pra Tainá votar. ruim de jogo do Palmeiras, em que ele não conseguiu achar soluções, em que ele... e acho que ainda, ao invés de achar soluções, ele procurou achar outras explicações para um time que perdeu... Você tá bolado com a coletiva dele, né, Tô Vitor? muito bolado. E E acho acho que ainda... né? Eu também tô. E acho que ainda fez algo que eu acho inaceitável, que é entregar o campeonato. Mesmo que ele fosse botar time reserva, ele deveria ter tido outra, na minha visão, o que eu entendo de um treinador do Palmeiras, eu acho que ele devia ter tido outra borra. Ele falar que vai entregar o campeonato pro Flamengo é loucura mesmo. Eu não acho tanta loucura porque eu gostei. Por mim, eu quero mais que entregue Margem mesmo. no jogo. Então acho que já que a gente está falando, a gente tratou todos os jogadores como chega pro jogo, o Abel chega de 5 jogos em que ele não conseguiu resolver os problemas do Palmeiras, e o Felipe Luiz teve problemas e conseguiu resolver problemas na medida que se colocou. Alguns conseguiu mais fácil, outros não conseguiu, mas no final ele conseguiu. Então, partindo do princípio disso, do que eu votei o programa todo, eu vou votar no Felipe Luiz também. Agora eu quero ver, senhorita, o que você vai fazer.
Se! Você vai com ele de novo. Eu também Não, cheguei vai agora nada. também, então eu Vai tô querendo nada. demais. Se! Ela vai abelizar. Se! Eu vou desapegar do meu argumento aqui durante todo o programa, que foi como chega. Ah. Vou estar sendo incoerente? Não, você pode, você manda aqui. Não, você que manda aqui, eu Você faço isso manda. toda hora, por que você não pode fazer? Não, o que eu penso? Eu acho que eu tô com o Renato no sentido de gostar mais do que o Felipe propõe. Mas, cara, eu acho que o Abel conseguiu se reinventar muitas vezes. Na história dele no Palmeiras. Se reinventou em algum momento nessa temporada. E eu não consigo, assim, acho que... Ela vai de Abel. Tudo bem, não vou dizer aqui que é só porque o Palmeiras do Abel que eu acho que dá pra pensar que é possível ganhar mesmo estando nessa fase. Porque é um jogo. E no futebol é isso. Tem time que vai conseguir fazer. O Palmeiras, quem sabe, tenha mais chance com o Abel e tal, mas a gente já viu essa história acontecer muitas vezes. Mas acho que ter o Abel ali, que tantas vezes já conseguiu dar essa volta, que tantas vezes já conseguiu achar uma escalação ou uma peça que vira determinante num jogo, eu vou de Abel aqui. Nesta brincadeirola. Então, é o seguinte, 1, 2... É isso, rapaziada. Ó, tamo junto. Comenta aí quem você acha que vai ganhar essa Libertadores e se inscreve no canal pra vídeo todo dia. Tamo junto.